rapaziada! Eu sou o professor Rafinha e hoje vou iniciar com vocês uma série de 8 vídeos sobre História Geral. Esses vídeos vêm para otimizar os estudos de vocês, né, durante a quarentena. Nós vamos começar então com o Império Romano, uma série de 8 vídeos, o primeiro Império Romano, até nós chegarmos então no Renascimento Cultural, um assunto muito envolvente, um assunto muito bom de ser trabalhado. Essas epidemias, como a gente está passando agora, elas assolam o globo terrestre há muitos e muitos anos. Né? Existem vários casos históricos de epidemias. Eu poderia citar para vocês aqui, por exemplo, a peste bubônica ou a peste negra lá na Baixa Idade Média. Né? Essa doença era transmitida pela pulga do rato, né? Ali quando começam as relações comerciais ou se retomam as relações comerciais no mundo oriental com o mundo ocidental, essa pulga ou esse rato, esses camundongos vão parar na Europa Ocidental, distribuindo, né, e propagando essa doença, a peste bubônica. Devido às péssimas condições de higiene, essa doença ela se alastra rapidamente. Uma outra curiosidade seria então respeito à Idade Moderna. O Luís XIV, o grande rei Sol, ele, por exemplo, mandou construir o maior palácio da Europa no período, né, o Palácio de Versalhes, a uma certa distância de Paris, para justamente se afastar do povo, né, doente das ruas parisienses. Agora nós temos uma outra epidemia que ela está mais comercial nesse momento, é a famosa gripe espanhola do início do século XX. Essa doença, então, ela inicia-se nos Estados Unidos, né, o ponto zero, o marco zero nos Estados Unidos, mas logo se espalha por todo o globo terrestre. É importante ressaltar que no início do século XX nós já estamos colhendo, né, os frutos da segunda revolução industrial, com a maior circulação de pessoas no globo terrestre. Perfeito? Bom, antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês, né, uma tabela, a tabela da ordem sequencial dos capítulos que nós vamos utilizar nesses 8 livros. Eu entreguei essa tabela um pouco antes, né, do início da quarentena. Eu vou mostrar para vocês aqui no meu computador agora para nós fazermos uma revisão. Vou trazer agora aqui a minha webcam. Vocês estão me vendo aí agora, né, pessoal? Vou pedir para a Verônica faça o favor de desligar a câmera. Tá? E agora nós vamos para a tela do meu computador. E aqui eu vou puxar a nossa tabelinha, aquela que eu entreguei, né? Então, o que nós vimos aí antes do recesso, antes da quarentena? Nós vimos então a aula 1, 2, aqui, né? Então, as primeiras civilizações, a Grécia 1, Grécia 2. Esses 8 vídeos que eu vou fazer em sequência agora, eles vão da civilização romana 1 até o Renascimento Cultural. Tá? E se houver necessidade, faremos aí mais vídeos na sequência. Tá? Então vamos dar início, pessoal, ao nosso império. Vamos dar início então agora, pessoal, ao nosso Império Romano. Perfeito? Vou puxar aqui na tela do meu computador, né, os slides. Esse material aqui vocês já têm. Eu fiz algumas modificações, mas vocês podem agora também acessá-lo no link que vai aí abaixo. Perfeito? Bom, a história dos romanos começa em 753 a.C., tá? E vai até 476 depois de Cristo, quando Rômulo Augusto cai nas mãos dos bárbaros, o último imperador romano. Perfeito? Dando início então à nossa aula, nós temos a divisão histórica, a periodização da Roma Antiga, né? Nós temos então 3 fases. A primeira fase é a monarquia, que é a fase obviamente mais antiga, tá? A república e o império. Aí se tu me perguntar o seguinte, Rafa, o que mais cai nos vestibulares? República e império é o que mais cai. A monarquia, ela acaba caindo menos nos vestibulares por uma questão científica. A escassez de fontes escritas, né? Faz com que os cientistas tenham mais dificuldade de reconstruir esse período histórico. Né? Inclusive, há muitas divergências na academia e entre os historiadores a respeito do que realmente aconteceu na monarquia. Então, essa escassez de fontes escritas e essa dificuldade de reconstruir o período monárquico, isso vai se refletir nos vestibulares. E a gente vai ver que cai muito pouco nos vestibulares. Agora, república e império cai muito, muito mesmo. Perfeito? Então, vamos com as teorias da formação da sociedade romana, daquilo que vai vir a ser, então, o Império Romano. Deixa eu puxar aqui, então. Nós temos 2 versões, né? Uma versão ela é mitológica, perfeito? Estão vendo aqui a versão mitológica. Nós temos então uma versão mitológica.
que é aquela famosa história de Rômulo e Remo, né, baseado numa obra chamada Eneida, de um poeta romano chamado Virgílio, onde ele vai dizer que eles foram jogados no rio Tibre, né, e a partir desse rio Tibre, eles foram capturados por uma loba e foram criados. Né? No final das contas, a história é meio trágica, Rômulo matou Remo e acabou formando a cidade de Roma. O que a obra diz? A obra diz que isso ocorreu em 753, por isso que a gente vai utilizar como marco inicial da monarquia e da história romana. Tá? Então, é o que a gente chama de uma base na história oral, né? Na história contada. Mas o que é mais importante para nós é a famosa versão histórica, científica, né? E ela se pauta na ideia da fusão de três grandes povos. Um desses grandes povos que viviam lá no Lácio, na região central da Itália, e vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui a gente pode ver, por exemplo, ó, as populações centrais, que são latinos, sabinos, ecos. A gente vai chamar essas populações genericamente de italiotas. Aqui ao norte nós temos então uma outra população que os historiadores, os arqueólogos não sabem dizer ao certo de onde eles vieram, provavelmente da Ásia, né, que são os etruscos. Inclusive os últimos reis a comandar a monarquia romana foram os reis etruscos, né? Aí eu levanto a lebre aí, o último rei, que é o Tarquínio Soberbo. E aqui em verdinho nós podemos ver, nessa região mais ao sul, as populações gregas. Então, meus queridos, da fusão de etruscos, né, latinos, ou melhor, italiotas com os gregos, nasce o que nós chamamos de história ou população, grupo étnico que vai compor a Roma Antiga. Perfeito? Os etruscos vão contribuir, né, no aspecto cultural, na cultura militar, né, eles tinham uma cultura militar muito forte. Nos centros latinos, a língua, inclusive esta língua que eu falo com vocês agora, ela tem uma origem latina, né? Então a importância da língua é muito importante. Todos aqueles que viviam fora do Império Romano eram bárbaros, porque não falavam a língua. Tá? E no sul, os gregos. E qual que é a contribuição cultural dos gregos, Rafa? É a mitologia e principalmente o pensamento. Tanto que nós vamos falar, gente, de um horizonte cultural que é o horizonte greco-romano. Perfeito? Então o pensamento, né, aquilo que delineou o pensamento e a cultura dos romanos, há aspectos gregos muito fortes. Né? Inclusive, se nós pegarmos a religião dos romanos, ela também é politeísta, com o mesmo panteão, só que com outros nomes. Perfeito? Continuando então, vimos aí, agora vamos para a monarquia, né? 753 a.C., né? Baseados então aí basicamente na ideia de Eneida, né? A obra do Virgílio, a 509, quando Tarquínio Soberbo cai na mão dos patrícios, e aí os patrícios vão acabar com esse modelo político chamado monarquia e vão acabar implementando o que nós chamamos de república, a segunda fase. Tá? Então a monarquia, né, nós temos 7 grandes reis, os 4 primeiros reis são italiotas, ou seja, são sabinos e latinos, e os 3 últimos reis são etruscos, perfeito? Sendo que o último rei é Tarquínio Soberbo, tá? Que caiu aí por uma união de patrícios devido à sua aproximação do grupo dos plebeus. O Senado, isso aqui é uma questão que cai sempre nos vestibulares. O Senado é uma instituição que existe ao longo de toda a história romana. Perfeito? Ao longo de toda a história romana existe o Senado. Ele só vai perder e ganhar, né, importância ao longo da história romana. Tá? Ele inicialmente é um conselho de anciãos e tinha um poder, assim, uma função assim, mais de participar junto ao rei, de assessorar o rei. Perfeito? No período da monarquia, é participação exclusiva dos patrícios. Os plebeus não têm participação nenhuma nesse Senado durante o período da monarquia. A gente só vai ver que os patrícios, os plebeus, começam a fazer parte do Senado só no período republicano. Perfeito? Aqui eu vou chamar a atenção para vocês por uma coisa. Nós temos que sempre ter na cabeça a dicotomia entre patrícios, olha aqui, ó, versus plebeus, certo? São 2 setores sociais distintos e que vão brigar ao longo de toda a história romana. Eles começam brigando, vão passar por uma fase, né, de se acertar, de ter
uma maior unidade, mas eles voltam a brigar já no final do período republicano e depois lá no final do período imperial. Então a gente tem que ter sempre na ponta da língua esta relação entre patrícios e plebeus, que é uma relação conflituosa ao longo de toda a história romana, e eu vou retratar isso com vocês. Perfeito? A monarquia, então, durante o período da monarquia, a base da economia ela é agropastoril. Lembra quando nós estudamos os gregos? Comunidades gentílicas, tribais e familiares. Os romanos, nesse período, vivem da mesma forma, né? Em comunidades gentílicas, ligados pela mesma família, pelos mesmos gens. Né? Então, a propriedade ela não é privada. A propriedade ela ainda é de uso comunitário familiar, certo? Então, aqui nós não temos grandes desigualdades sociais. Essas desigualdades só vão surgir a partir da República, quando se inicia ali um processo de expansão territorial, né, e uma distinção entre aqueles que possuíam a terra e aqueles que eram despossuídos. Então, há uma certa harmonia social, né, há uma certa, digamos assim, uma certa igualdade, não assim a coisa das 10 maravilhas do mundo, mas há uma certa igualdade. Na política, né, inclusive eu esqueci de botar em negrito aqui, ó, nós temos comandando a política o rei mais o Senado. Então percebam que o Senado faz parte do período da monarquia. Muitos alunos se confundem e acham que o Senado só surge no período republicano. Não, o Senado ele existe como uma forma de participação popular, né, ou daqueles que são considerados cidadãos, ao longo de toda a história romana. Tá? Lembrando que os gregos faziam a mesma coisa, né? Eles faziam grandes reuniões, né, nas praças centrais para tomar decisões políticas referentes ao Estado. Então, esse quesito, essa questão de participação popular, ela inaugura-se nos gregos, mas continua-se aqui nos romanos. Sociedade, então, gentílica, no início da monarquia, mas lá no final do período monárquico, começam a se desenhar uma sociedade aristocrática ou uma sociedade censitária. O que é uma sociedade aristocrática e censitária? É uma sociedade que é comandada por uma elite, né? Por uma série de ricos, pessoas possuidoras das terras férteis. Tá? Então, nós vamos ver ao longo da monarquia a passagem de uma organização gentílica familiar, ainda rudimentar, para uma sociedade aristocrática. Né? E censitário, o que seria censitária? Participação política, né? Ela está atrelada à quantidade de dinheiro que o indivíduo gera anualmente. Perfeito? Então, quanto mais dinheiro, mais participação política. Quanto menos dinheiro, menor a participação política. Este domínio etrusco nós vamos chamar de heptarquia. O que seria isso? Lá na região norte, né, da Península Itálica, haviam 12 cidades etruscas que viviam uma espécie de confederação, certo? Então, é neste período da monarquia que os reis etruscos têm domínio total sobre a Península Itálica, devido ao seu caráter militarista. Perfeito? Então, esse domínio etrusco sobre outras populações, né, ou seja, tutelados pelos etruscos, essas populações, nós vamos chamar de heptarquia, uma certa forma, uma confederação. Perfeito? Aqui é o que eu disse para vocês anteriormente, né, a escassez de fontes escritas tornam a reconstrução desse período algo muito difícil para os historiadores e arqueólogos. Perfeito? Já para nós, né, estudantes de história, focando aí no vestibular, nós temos que pensar que isso se reflete no vestibular como? Né? Diminuindo as questões do período monárquico. Perfeito? Sociedade, isso aqui é muito importante, tá? Lembrando vocês que os clientes que estão visualizando aqui, ó, eles desaparecem na República como setor social, tá? E eu já explico para vocês o porquê. Bom, no topo da pirâmide social, nós temos os patrícios, né? Os bem-vividos, aqueles que fazem parte da elite detentora das terras, grandes proprietários. Eles têm privilégios, né? Então a sociedade toda se desenvolve em torno deles, eles são os principais, os mais importantes, e eles são os únicos que têm direitos políticos, detentores de direitos políticos, tá? E os únicos que têm participação direta no Senado. Nesse período da monarquia, clientes não têm ou têm baixa participação política e os plebeus têm zero participação política. Perfeito? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar, não consigo. Já os clientes, então, eles possuem um vínculo com os patrícios.
É muito parecido com o que a gente estuda na República Velha Brasileira, o clientelismo, né? Muito bem distribuída esse clientelismo, muito bem explicado através da política dos governadores, né? Uma relação de interdependência entre chefes, e esta interdependência, o que rola é uma troca de favores, um troca favor para o outro. Né? Então, na Roma Antiga não é diferente. Nós temos os patrícios, que são os caras do dinheiro, da mascada, e abaixo deles nós temos os clientes, que são prestadores de serviço para esses patrícios. Esses clientes, eles têm um rabichó preso com os patrícios, né? Então eles estão sempre unidos com essas grandes famílias, tá? E acabam também criando elos de dependência dos patrícios. E é isso que vai os diferenciar dos plebeus. Os plebeus são homens e mulheres livres, completamente livres. Não têm o rabo preso com as famílias patrícias, tá? Praticamente vão fazer artesanato, né? Pequenas propriedades, camponeses livres que ficam à busca de trabalho, né? Comércio, alguns são comerciantes, e eles não têm direitos políticos nenhum nesse período. Tá? Eram obrigados a pagar impostos e o serviço militar, o que é uma baita de uma filha da frutagem, né, gente? Vamos pensar o seguinte, imagina que os plebeus, eles têm que pagar os impostos e têm que prestar o serviço militar, mas eles não têm direitos políticos. Então, eu exijo deles o pagamento de impostos, exijo deles a prestação de serviço, mas não dou a eles direito de participar das decisões do Estado, ou seja, direito deles participarem da política do Estado. E é isso que vai levar a uma tensão social, a uma briga entre patrícios e plebeus, né? Aqueles que são detentores de direitos políticos e aqueles que não são detentores de direitos políticos. Qual que é a luta dos plebeus ao longo da República, né? E também no final da monarquia? Conquistar mais direitos políticos. E na base da pirâmide social nós temos os escravos. Eu me lembro. É modo de produção escravista. Então, a base da mão de obra é o escravo, perfeito? Só que neste período da monarquia, o número de escravos ele é muito reduzido. Lembra que no período da monarquia se vive em comunidades familiares. A mão de obra é a mão de obra familiar. O número de escravos nesse período é menor. A gente só vai ver um aumento significativo do número de escravos a partir da expansão territorial militarista dos romanos lá na República. Perfeito? Continuando então, aqui nós temos uma pirâmide, eu acho que eu faria diferente, né? Eu tiraria os clientes daqui, traria para cá, tá? E deixaria os plebeus no lugar dos clientes. Por que isso? Porque os clientes, pelo fato de eles terem uma relação de clientelismo com os patrícios, eles acabavam tendo mais dinheiro, mais participação política. Por quê? Porque eles são protegidos por essas grandes famílias. Então, na escala de direitos, os clientes eles têm um gostinho a mais na participação política. Agora, o que eu quero destacar nesse material, ele é simples. A grande maioria da população romana, ela é composta por plebeus. Então, a grande massa populacional que faz o Estado funcionar, que faz a máquina burocrática do Estado funcionar, que faz o trabalho, que faz o exército, que compõe o exército, são os plebeus. Então, é nisso que os plebeus vão se pautar, né? A necessidade que os patrícios têm de manter os plebeus unidos à sociedade. Por quê? Porque eles fazem a sociedade funcionar, né? Então, vai chegar no momento onde os plebeus vão dizer o seguinte: patrícios, ou vocês me entregam, ou vocês me entregam direitos políticos, ou a gente cruza os braços e não trabalha mais por essa sociedade, né? Então, eles vão usar isso como uma forma de luta, uma forma de reivindicação, né? A importância que os plebeus têm para fazer essa sociedade funcionar. E vão usar isso para pressionar os patrícios e a conquistar mais direitos políticos. Perfeito? Como é que se deu o fim da monarquia, então? Esse último rei etrusco, chamado Tarquínio o Soberbo, ele tenta uma aproximação dos plebeus. Perfeito? Ou seja, ele vai participar junto com os plebeus de uma revolta dos plebeus. Alguns teóricos acreditam que a intenção do Tarquínio era ganhar mais poder, centralizar poderes nas suas mãos e ainda tomar de assalto parte das terras férteis dos patrícios. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte: os plebeus são em maior quantidade, é o maior número de pessoas, né? Os patrícios, eles têm um número reduzido, perfeito? O que pensou o Tarquínio? Até vou desenhar ele aqui para vocês, ó. Se eu me aproximo dessa galera aqui, que é a maioria,
eu consigo formar um bom exército para atacar os patrícios. Para atacar os patrícios. Perfeito? Então ele está de olho no poder político dos patrícios, tentando levar esse poder político para ele, né? E também está de olho nas terras férteis dos patrícios. Só que os patrícios, quando descobriram os planos de Santo Cristo, quer dizer, os planos de Tarquínio Soberbo, eles vão simplesmente formar um exército e vão derrubar Tarquínio Soberbo antes que ele consiga formar um exército dos plebeus. A partir do momento que os patrícios derrubam Tarquínio, eles acabam com a heptarquia, o domínio etrusco, e eles vão implementar um sistema político novo, a república. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada. Rei etrusco, né? O Tarquínio Soberbo, tenta uma aproximação dos plebeus. Os patrícios se revoltam contra o rei, né? Que queria concentrar poderes e queria as terras dos patrícios, e formam um exército, implementam uma república derrubando a monarquia. Causa, né? Então, a causa dessa transformação política, né? A causa da mudança do sistema político da monarquia para a república é uma tentativa etrusca de confisco das terras patrícias e concentração de poderes. Resultado, a vitória dos patrícios ricos, que vão implementar um novo sistema, o sistema republicano. Perfeito? Valeu, galera. Isso aí, pessoal. Então, no bloco anterior eu fui até a monarquia, até a queda da monarquia. Agora nós iniciamos com, ou melhor, reiniciamos com a república. Perfeito? Então, essa república que vai de 509 a.C., com a queda do Tarquínio Soberbo, até 27 a.C., quando se institui o império. O primeiro grande imperador é Otávio Augusto. Então, principal instituição política, né, da Roma a partir da república é o Senado. Nós vimos que na monarquia havia um rei, né, os reis etruscos, que comandavam junto com o Senado. Esse rei foi derrubado e agora, então, o Senado automaticamente se torna a principal instituição política, né, da República Romana. No início, esse Senado ele era apenas composto por patrícios. Os plebeus vão começar a se inserir dentro dos quadros do Senado lá no século IV a.C., e sempre levando em consideração que são plebeus enriquecidos, né? Aquela massa de plebeus empobrecidos, eles não têm acesso ao Senado, né? A idade exigida para participação vai variar, então, para participação no Senado, vai variar ao longo da história e do tempo, né, que durou a República. E a grande função, para mim, as grandes funções desse Senado, ela é militar, né? Então, cuidando das questões internas, mas cuidando também das questões externas, né? E do jogo externo que se faz com as populações mediterrânicas. Deixa eu abrir aqui o meu ponteiro. Tá difícil, achei. Tá? Então a gente vê que essa é a grande função do Senado, né? Comandar e recrutar as tropas para poder fazer guerras externas ou até acabar com confusões internas. Autoriza as despesas das magistraturas, né? Então o Senado ele vai autorizar, né, quais os gastos que as magistraturas vão poder efetuar e vai tomar decisões junto às magistraturas que a gente vai ver agora. Perfeito? Bom, para facilitar um pouco a vida de vocês, nós vamos pegar esse período chamado período republicano, que é um período muito longo, e eu vou dividir em 3 fases. Perfeito? Isso é uma forma de dividir, de resumir para vocês o período republicano, né, para vocês poderem se colocar no período, no tempo e no espaço com mais facilidade. A primeira fase, né, então lembra que eu disse para vocês lá no primeiro bloco, nós temos aqui, eu tentei fazer uma seta aqui, mas não rolou. O que nós temos aqui é uma disputa entre patrícios e plebeus, né? Os plebeus sem direitos políticos, mas compondo a grande maioria da população, né, fazendo essa sociedade funcionar como um todo, estavam excluídos do poder. E eles começam a reivindicar aos patrícios mais participação política. E essa tensão, ela precisa ser resolvida para dar unidade, né, para que os romanos não fiquem com essa treta interna, com essa briga interna e possam, então, conquistar os territórios. Começa, então, na primeira fase, a luta dos plebeus que passam paulatinamente a conquistar direitos políticos. Perfeito? Depois que os plebeus e os patrícios se organizam, né, acabam com as tensões sociais, né, com essa concessão de direitos aos plebeus, eles
eu gosto de usar a seguinte analogia. Eles organizam a casa internamente. Né? Eles organizam as questões internas, as disputas internas. Depois dessa primeira fase, quando eles encerram as disputas, que eles resolvem essa treta, aí eles podem partir para fora do território romano para fazer conquistas, né? Para poder então botar em prática o que os romanos chamavam de Mare Nostrum, um projeto de conquistar o mar Mediterrâneo. E aí se inicia a segunda fase, organizei as questões internas, né, resolvia as disputas entre patrícios e plebeus, agora eu posso então, né, reintegrar os plebeus ao exército e dar início a uma fase de expansão territorial. O que marca essa fase de expansão territorial é basicamente as guerras púnicas, que é uma série de guerras, né, de 3 grandes guerras, entre romanos e cartagineses. Né? Mas, Rafa, por que a gente não chama de guerras cartaginesas ou guerras romanas? Por que tem que ser guerras púnicas? Para ralar com a minha vida? Não, não é isso. Os romanos chamavam os cartagineses de punos. Né? Eles desenvolveram uma grande sociedade lá no norte da África, depois eu mostro no mapa para vocês. E eles eram, no passado, uma colônia fenícia, que acabou se desenvolvendo, crescendo, né, prosperando e desenvolvendo o que nós chamamos então de sociedade ou império cartaginês. Tá? Então, como essa referência dos romanos chamando os cartagineses de punos, é que nós vamos chamar de guerras púnicas. Tá? E aí, o que nós temos é o seguinte, o Império Romano era uma cidadezinha lá no Lácio, lá no centro da Península Itálica. E depois o que vai acontecer? Após a expansão, eles vão conquistar um território gigantesco, que é muito maior do que aquela pequena cidade no início da sua história. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é, será que a sociedade romana, quando ela está lá, no Lácio, pequenininho, em torno de uma cidade, ela é a mesma sociedade agora, após o processo de expansão? Ou será que houveram algumas modificações? Sim, houveram modificações profundas na estrutura organizacional, né, política, econômica e social. E aí há uma grande reviravolta, uma grande mudança, né, em aspectos organizacionais e na vida cotidiana das pessoas que habitam o Império Romano. Tá? Essa expansão então vai trazer consequências, como eu já disse para vocês, e essas consequências vão provocar o que nós chamamos de crise do modelo republicano. Perfeito? E aí, então, a última fase seria a sociedade, a República Romana, tentando resolver esse atrito, né, que ele volta aqui, ó. Ele volta aqui, o atrito entre patrícios e plebeus. Né? Então, lá no início da monarquia, há esse atrito entre patrícios e plebeus. Ele foi resolvido com a primeira fase, né? E ele volta a ser uma prerrogativa agora na última fase. E é justamente o retorno dessa disputa entre patrícios e plebeus que vai provocar, então, a nossa crise. Perfeito? Vamos compreender um pouco melhor esse processo. Antes de começar a falar das guerras púnicas, né, das 3 principais guerras púnicas, eu vou trabalhar com vocês aqui, então, as instituições políticas. Bom, já falei do Senado, é a instituição mais poderosa e mais importante. Aqui eu tenho alguns objetivos, né? Os objetivos é zelar pela tradição, né? Fora aqueles que eu já citei, de comandar, né, e convocar o exército, zelar pela tradição e pela religião, supervisionar as finanças públicas, conduzir a política interna e a política externa, tá? Então as tensões internas e as brigas externas é tudo a cargo do Senado, e administrar as províncias. Isso aqui, ó, esse administrar as províncias seria naquela fase após a expansão, né, quando os romanos eles conquistam um vasto território, e essas províncias locais elas vão também ser administradas diretamente por Roma e não pelas populações locais. Tá? O cargo de senador ele é vitalício, né? Ele é para a vida inteira. Isto. A gente começa então com 100 senadores no início da história da história romana, passa para 300, chegando a 600. No final haviam 900 senadores compondo o Senado. Tá? As magistraturas, elas têm função executiva, ou seja, ela faz a máquina do Estado funcionar, né? Por exemplo, cobrança de impostos, saneamento básico, né? O cuidar da sociedade, né, de forma efetiva, fica a critério, fica a cargo das magistraturas. E para terminarmos, então, essas instituições, nós temos as assembleias. Tá? E essas assembleias, elas ainda são resquícios do período anterior, o período da monarquia. Tá? A Assembleia Curiata, aqui na República, ela tem menor importância.
né, menor importância, ela vai acabar então sendo desenvolvendo só funções religiosas. Já a Assembleia Centuriata, ela tem uma função militar. Então, os soldados que participam do exército, eles se reúnem periodicamente no campo de Marte, que é um campo de treinamento onde as tropas se disponibilizam. E ali as principais decisões são tomadas. Inclusive, para escolher algumas magistraturas, é a Assembleia Centuriata que faz essa ligação e essa escolha das magistraturas. Tá? Eu poderia dizer para vocês que a Assembleia Centuriata, ela atua junto com as magistraturas e com o Senado. Perfeito? A escolha das magistraturas, então. O Senado escolhe os questores e os edes. Já a Assembleia Centuriata, olhem a importância dessa Assembleia Centuriata, gente, que tem funções militares, né? Ela no período da monarquia não tinha tanto poder, aqui no período da república ela ganha poder. Ela vai escolher os cônsules, né, que são os dois cargos mais importantes da sociedade romana nesse período republicano. Eles têm um poder executivo, né, eles são os presidentes da república desse período, guardando as devidas proporções, né, os censores e os pretores. Tá? Então, o fato dela escolher os cônsules demonstra a importância desta assembleia. E aí, então, vamos para as funções dessas magistraturas. Os cônsules sempre em dois, né? Até uma certa altura da história romana, até o início da República, os dois cônsules eram patrícios, até que as leis romanas foram se modificando, né, para conceder direitos políticos aos plebeus, e eles vão, então, trazer à tona a ideia de que um cônsul tem que ser patrício, outro cônsul tem que ser plebeu. Justamente para poder, então, resolver essa tensão entre patrícios e plebeus. Ali na primeira fase da República, se vocês recordarem ali no material, ó, vou voltar um pouco para vocês. Aqui na primeira fase é que esses dois cônsules vão ser instituídos, que um cônsul é patrício e o outro cônsul é plebeu. Perfeito? É uma das maiores revoluções sociais da história romana, é essa lei, então, a lei da Licínia. Tá? Continuando aqui, então. Eles têm, então, basicamente, chefe de Estado, né? Eles têm um poder executivo, presidiam o Senado. Então, eles são os presidentes do Senado. Isso aqui é importante, né? Eles têm uma função importante dentro do Senado e eles são escolhidos, lembrando vocês, pela Assembleia Centuriata. Os pretores, eles vão resolver as tretas entre a população, né? Então, os desentendimentos entre a população é resolvido pelos pretores, tanto entre aqueles que são considerados cidadãos de Roma, quanto aqueles que são estrangeiros, ou entre a própria população considerada cidadã, né? E são os pretores que são responsáveis por mediar os conflitos. Os questores, então, né, é o aparato burocrático administrativo, o controle das finanças e a coleta dos impostos, né? Então, eles que controlam a mascada da bagaça como um todo. Os censores, responsáveis pelo censo, ou seja, pela contabilidade da população, né? De acordo com a riqueza, também cuidavam da conduta moral. Então, eles também são responsáveis pela conduta moral das pessoas. Perfeito? Os edes cuidavam da infraestrutura, do policiamento das cidades. Tá? Eles vão ser responsáveis também pela estrutura de encanamento, pelos banhos públicos, pelos prédios públicos, pelo funcionamento da cidade. Tá? Eles também têm o controle do policiamento e da moralidade, assim como essa função também é desempenhada pelos censores. Tá? Aqui nós temos algo bem interessante. Esses cônsules podiam, por um determinado período, se tornarem ditadores. Claro que em casos excepcionais. A condição de ditador ela só permanece por, no máximo, 6 meses, certo? Podendo ser prolongada por mais tempo, mas inicialmente só 6 meses. Normalmente, eles convocam ditadores quando há muita tensão social, muitas brigas entre setores sociais internas, ou quando há um caos externo instalado. Então, em momentos caóticos, em momentos de grandes problemas, é que eles acabam, então, instituindo os ditadores. O pontífice, né, é a chefia dos cultos e da religião, tá? Normalmente vai chefiar também a Assembleia Curiata. E o tribuno da plebe. O tribuno da plebe, ele é constituído ali, gente, bem nos 494, 492 a.C., tá? E ela é uma assembleia de participação exclusiva dos plebeus. Então, todas as reivindicações dos plebeus, elas se dão a partir do tribuno da plebe.
O tribuno da plebe é a instituição responsável por levar os anseios, por levar, né, as reivindicações dos plebeus para outros setores da sociedade. Então, é como se fosse um megafone das populações pobres, né? Seria a instituição de reivindicação, de participação política que eles vão receber já no início da República, naquela primeira fase, a qual eu citei para vocês anteriormente. Perfeito? Bom, então, aqui nesse período, então, a gente tem um problema, nós precisamos resolver o problema entre patrícios e plebeus. Né? Então, essa disputa, essa tensão social. Né? Então, nós vivemos nesse período aqui a questão agrária, né? A luta social. Isso se dá porque alguns indivíduos são possuidores da terra, né? De terras férteis e de direitos políticos, e uma outra parcela, a maior parcela da população, não tem acesso à terra. Tá? Então, aqui começa a se instituir a propriedade privada, aquele modelo de organização típico da monarquia, que são as comunidades gentílicas, tribais e familiares, elas praticamente se desaparecem. E aqui a gente vai ter uma sociedade com aumento da desigualdade. Por quê? Por causa daqueles que possuem e aqueles que são despossuídos da terra. Tá? Fim das comunidades. Fica muito nítido nesse período a desigualdade jurídica, né? A gente sabe que os plebeus estão completamente excluídos da participação, desigualdade política e desigualdade social. Então, o acesso à sociedade por parte de um elemento chamado plebeus, ele é mais restrito. Já os patrícios, eles têm uma influência e uma participação irrestrita nessa sociedade. Aí os plebeus começaram a dizer, não, mas a gente compõe a grande maioria. Né? Quem faz essa bagaça funcionar somos nós os plebeus. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cruzar os braços e a gente não vai mais trabalhar em prol dessa sociedade. Não vamos mais pagar impostos, não vamos mais trabalhar e não vamos mais compor o exército. É nesse momento que os patrícios vão ficar, assustados. O que vai ser da nossa sociedade sem a participação dos plebeus? Nem nos proteger a gente não vai conseguir, né? Porque eles vão deixando o exército. E esse é o método de reivindicação e de luta por parte dos plebeus. É para tudo, é fazer paralisação, certo? E eles sempre se encontram no Monte Sagrado. E a solução, então, para essa treta, para esse desentendimento, para essa divergência entre patrício e plebeu, é conceder direitos políticos aos plebeus. Não tem outra forma. E aí os patrícios começam a moldar as leis romanas, né, na tentativa de agradar os plebeus, concedendo a eles esses direitos. Tá? Então vamos dar uma olhada aí nessas conquistas dos plebeus ao longo da República, mais precisamente na primeira fase. Então a greve dos plebeus, a primeira greve, né, 495 para 494, vai todo mundo lá para o Monte Sagrado, que era uma região dos plebeus, e ficam lá, tipo de quarentena lá por um tempo. Né? Já em 471 eles vão ganhar o seu tribuno, a Assembleia da Plebe, que é uma instituição política que só pode ter a participação dos plebeus como forma de reivindicação. A Lei das 12 Tabas é uma das coisas que caem muito nos vestibulares. Por quê? Porque assim como os gregos lá em Atenas, né, do Solon, e o que eles fizeram? Eles pegaram o Dracon, né, as leis draconianas, eles pegaram as leis que estavam no campo do consuetudinário, da oralidade, e eles transpassam essas leis para o campo da escrita. A mesma coisa que o Dracon fez lá em Atenas, os romanos vão fazer aqui com a Lei das 12 Tábuas. Eles pegam as leis que estão no campo das tradições, da oralidade, do consuetudinário, e eles vão fazer isso um registro escrito. Perfeito? Isso, afinal de contas, traz mais isonomia, né? Porque no período anterior, antes das leis das 12 Tábuas, o patrício sempre ganhava na justiça. Por quê? Porque não tem leis escritas. É tudo baseado na oralidade, na tradição. Agora, meu querido, não tem mais da migué, patrício contra plebeu. É o que está escrito. Né? Alguns intelectuais romanos foram enviados para Atenas para aprender com as atenienses, que possuíam, na época, a mais avançada legislação política do mundo. Né? E depois eles retornam e começam a formar o que a gente chama de direito civil romano, utilizado até os dias de hoje pelas populações ocidentais e pelas democracias ocidentais como referência. A lei da Canuleia é um grande avanço social para os plebeus. Pensa que até esse momento era proibido um casamento entre patrícios e plebeus. A lei da Canuleia é a lei do casamento, vou repetir, a lei da Canuleia é a lei do casamento, é a lei que permite o casamento entre setores sociais distintos.
Então, percebam aqui que essas leis vão trazer à tona patrícios e plebeus num pé de igualdade. Perfeito? Porque esse é o grande problema do período anterior. É uma luta, é uma divergência, é uma tensão entre esses dois setores. E a gente pode perceber que essas leis, elas estão tornando os dois setores mais igualitários. Por isso que a gente vai chamar de revolução social. Tá? E aí, como eu estava dizendo para vocês anteriormente, né, a lei da licínia também é uma revolução. Por quê? Porque eu começo a colocar os plebeus dentro da participação do Senado. Né? Eu começo a permitir que os plebeus façam parte do Senado, inclusive atingindo alguns cargos de magistratura que são importantíssimos para a República Romana nesse período. Eu estou falando, por exemplo, do cargo de cônsul. O cargo de cônsul é o cargo mais importante. E até 367, nenhum plebeu poderia se tornar cônsul. A lei da licínia, ela vai dizer, a partir de hoje, plebeus poderão comandar o consulado, o cargo mais importante. Ah, mas eu sei que esses plebeus são os plebeus ricos, né? E não os plebeus pobres. Claro, mas eu, de alguma forma, ou de uma forma ou de outra, eu estou colocando os plebeus para dentro da participação política. Então, aumentar a participação política, aumentar a participação social, né? E incluir esses plebeus e resolver a divergência. Para mim, essa aqui é a mais importante, ó. Tá? Lembra do Solon, na Grécia Antiga, em Atenas? O que o Solon fez? Ele proibiu a dívida, ou melhor, a escravidão por dívida. Ele proíbe qualquer cidadão grego, ateniense, de se tornar escravo por dívida. A mesma coisa vai ser feito aqui com a lei da Poetélia Papíria. A lei da Poetélia Papíria, ela vai também trazer essa questão. A proibição de que cidadãos romanos se tornem escravos por dívida. Só que isso aqui é um problema para a gente. Porque se trata aqui de uma sociedade escravista. Lembrem-se, os romanos fazem parte do modo de produção escravista. Então, será que o número de escravos vai aumentar ou vai diminuir? Se eu estou proibindo, né, a escravidão por dívida, o número de escravos vai diminuir. Mas é uma sociedade que usa a escravidão como base da mão de obra. Se o número de escravos está diminuindo, isso vai ser um problema. Por quê? Porque vai nos trazer uma escassez de mão de obra para essa sociedade. Perfeito? A lei da Ugúnia, já a igualdade religiosa foi concedida através desta lei. Então, olhem aqui, gente, o quanto os plebeus estavam excluídos da sociedade. Eles não podiam participar nem da religião romana, os plebeus. Não podiam participar das cerimônias festivas das cidades e dos deuses. Eles só vão ter uma participação na religião, ou só vão ser incluídos na participação religiosa a partir da lei da Agúnia. Meu Deus, que difícil falar isso. Agúnia, em 300 a.C. Tá? Inclusive, o ponto mais alto da hierarquia religiosa, né? O sacerdote mais importante, que era o sumo pontífice, né? O supremo pontífice, não poderia ser plebeu até esse momento. A partir desse momento, os plebeus também poderão chegar ao cargo de supremo pontífice. Tá? E a lei das hortênsias. Tive aí, semana passada, alguns alunos me perguntando da lei das hortênsias, por causa das questões do material. A lei das hortênsias, então, vai trazer a ideia de plebiscito. Agora, basta nós compreendermos o que significa plebiscito. Plebe é de plebeu. E cito é, em latim, decisão. Então, é os plebeus tendo poder de decisão. Isso é um plebiscito. O que a gente vê como plebiscito hoje? A Inglaterra fez aí em 2016 um plebiscito para perguntar à população se o Reino Unido ficaria dentro, né, da União Europeia ou ficaria fora. E aí a população disse que quer sair fora da União Europeia. Então essa decisão ela foi feita por uma pergunta popular. É o que nós chamamos de plebiscito. Tá? Então, quando se pergunta para os plebeus alguma coisa, os plebeus acham que está certo, isso que eles acham que está certo vira lei. Tá? Então, a vontade dos plebeus ganha força de lei. Tá? Agora, tentem comparar esse plebeu lá na monarquia com esse plebeu aqui, ó, no século III a.C.
Esse plebeu aqui em 284 a.C. Nós temos aqui um plebeu que tem muito mais direitos, muito mais participação na sociedade, se eu comparar com aquele plebeu que está lá na monarquia, no período da monarquia. Então, plebiscito, né, do latim plebe e cito, poder de decisão por parte dos plebeus. Tranquilo? Bom, então acho que é isso aí, né? Resolvemos a disputa entre patrícios e plebeus, aquilo que impedia o desenvolvimento e o crescimento, né? Agora que eu organizei a minha casa, arrumei a minha casa, eu vou para o quintal. Eu vou ver o que está rolando lá fora. Eu ganho força interna suficiente para comandar forças externas e conquistar novos territórios. Começa então a segunda fase da República Romana, que é uma das fases mais interessantes, é a fase então, da expansão militar. Tá? Problema, como conseguir escravos? Lembra a lei da Poetélia? O que a lei da Poetélia vai dizer? Que o escravo não pode se tornar, ou melhor, o cidadão não pode mais se tornar escravo por dívida. E aí isso vai diminuir. Como é que eu vou resolver esse problema? Outra forma de conquistar escravos. Então a gente sabe que no mundo antigo há 3 formas de se tornar escravos, né? Por dívida, por nascimento ou por prisão, né? O famoso soldado prisioneiro, né? Os prisioneiros de guerra. Bom, se caiu a possibilidade de se tornar escravo por dívida, agora eu vou ter que partir para a expansão militar, ou seja, para a guerra. Perfeito? Então a solução para essa escassez de escravos vai se dar então através das guerras. E os romanos têm um grande projeto, é o projeto Mare Nostrum, né? Que é a ideia que os romanos têm de conquistar o mar Mediterrâneo. Agora, para que os romanos possam conquistar o mar Mediterrâneo, eles vão precisar acabar com o maior império no Mediterrâneo, o Império Cartaginês, lá no norte da África. Então vamos lá. Né? Os plebeus foram reintegrados, pararam de fazer protestos e paralisações lá no Monte Sagrado, desceram no monte e acabaram se integrando à sociedade. Tá? Então, agora o próximo passo é expansão territorial. Ao todo, então, foram 3 guerras entre Roma e Cartago. Lembrando vocês que os cartagineses eram chamados de punos, por isso guerras púnicas. 3 guerras e todas elas com vitória romana, de 264 a 146 a.C. Perfeito? Aqui nessa imagem, gente, a gente pode ver a evolução, né? O processo de expansão que os romanos então estabeleceram. Aqui no meu pontinho vermelho vocês podem ver, né? Lá no Lácio, no centro da Península Itálica, aqui se desenvolve a cidade. Eles vão primeiro conquistar as cidades e as populações que habitam a Península Itálica e depois eles vão partir para o norte da África, lá onde está a cidade de Cartago. Perfeito? Aí a pergunta que eu fiz antes para vocês é a seguinte: essa sociedade aqui, ó, que vive lá no Lácio, pequenininha, né? Será que é a mesma sociedade, mesma forma de se organizar como sociedade depois do processo de expansão? Obviamente que não. Né? Então é isso que para mim é importante, que vocês compreendam que esse processo de expansão militar vai provocar mudanças profundas, significativas na forma como os romanos se organizam. Né? E essa mudança vai levar à crise do Império Romano. Desculpa, a crise do período republicano e vai nos levar ao Império. Tá? Continuando então, guerras púnicas. Os cartagineses contra romanos e seus aliados. Quem eram os aliados dos romanos? Os gregos e os messínios. Tá? Inicialmente os romanos ficaram contra eles, mas depois eles viram a casaca e vão ficar ao lado dos romanos. Tá? Então, num primeiro momento, gregos e messínios vão ficar no lado dos cartagineses. Como a guerra durou muitos anos, eles vão passar para o lado dos romanos com o tempo. Perfeito? 241 nasce um tratado de paz, né? O Tratado de Lutácio, e nesse tratado os cartagineses foram obrigados a pagar uma série de indenizações a Roma, além de entregar 3 ilhas, a Ilha da Sicília, a Ilha da Sardenha e a Ilha da Córcega. Agora vamos pensar comigo aqui, gente. Por que será que os romanos, né, vão exigir essas 3 ilhas? Vamos ver no mapa aqui, ó. Aqui está o Império Cartaginês. Estão vendo meu mapa aqui, Império Cartaginês? Aqui está o Império Romano. Perfeito? Para que eles possam conquistar Cartago e colocar em prática o Mare Nostrum, a conquista do Mar Mediterrâneo, eles precisam da Sicília, que é um trampolim para chegar em Cartago, da Sardenha, que é um trampolim para chegar em Cartago. Perfeito? Além disso,
além da entrega dessas 3 ilhas, a Sicília, a Sardenha e a Córcega, eles ainda vão ter que entregar toda a esquadra da marinha de guerra cartaginesa, que era uma das mais poderosas do mundo. E isso vai fazer com que os cartagineses se enfraqueçam frente aos romanos, porque agora eles não têm mais aquela esquadra poderosa de guerra. Tá? Na Segunda Guerra Púnica, nós temos então um grande general, lembrar nos vestibulares, Aníbal Barca, o cartaginês, né? Que surpreendeu os romanos em vitórias iniciais, inclusive com a utilização de elefantes nas guerras contra os romanos. Ele era filho de um outro general, o Amílcar Barca, e o irmão dele também era general, era o Asdrubal Barca. Os 3 eram cartagineses e eram generais, né, desta sociedade. Então, Aníbal cartaginês, com elefantes e mais 60 mil homens, vão ter as vitórias iniciais. Por que ele vai ter essas vitórias iniciais? Por que ele vai vencer o início das guerras contra os romanos nessa segunda fase? Por quê? Porque ele tem ao seu lado gregos e macedônios, são os aliados do Aníbal cartaginês. Como é que os romanos conseguiram reverter esse quadro de derrotas iniciais? Eles vão provocar rebeliões nas cidades gregas contra o domínio dos macedônios. Perfeito? Essa rebelião faz com que as cidades romanas troquem de lado, saiam das alianças com Aníbal e façam uma aliança com os romanos. E aí os romanos voltam, né, a ter potencial para derrubar e destruir Cartago. A vitória romana final na Batalha de Zema, tá? Onde eles vão passar a anexar o sul da Espanha. Perfeito? Territórios dos cartagineses, né, que após a Primeira Guerra Púnica começaram a entrar na Espanha e começar a dominar o território espanhol. Essa região então vai ser entregue, né, para os romanos. O acordo final vai dizer, olha, vocês têm que entregar vocês têm que entregar o território da Espanha e vocês têm que entregar a esquadra de guerra de vocês de novo, tá? Então o acordo de guerra, né, o acordo final da guerra, das segundas guerras púnicas, é muito parecido com a primeira. Né? Vitória romana nas duas, indenização por parte dos cartagineses, entrega da esquadra e entrega de territórios. Na primeira, Córcega, Sardenha e Sicília. Agora, na segunda, nós temos então a entrega da Espanha, território espanhol. Perfeito? Aí aqui a gente pode ver então o domínio dos romanos na região atual Espanha. Perfeito? E a terceira Guerra Púnica, né, entre 150 e 146 a.C., ela é mais curta, né? O pretexto para invadir, então, os cartagineses, o Império Cartaginês, a invasão, foi o fato dos cartagineses terem invadido um reino da Numídia. A Numídia, deixa eu mostrar para vocês, ó, gente, a Numídia fica aqui, ó, estão vendo? Aqui está o Império Cartaginês e bem no ladinho está o Império da Numídia. O Império da Numídia, ele é aliado dos romanos. Perfeito? E tinha um dispositivo do Tratado da Primeira Guerra Púnica, da Segunda Guerra Púnica, que dizia o seguinte: os cartagineses não podem atacar a Numídia. Perfeito? Então isso é um dispositivo lá do acordo final das Segundas Guerras Púnicas. O que os cartagineses fizeram? Né? Não respeitaram o acordo com os romanos e atacaram a Numídia. Agora os romanos têm um pretexto, têm uma desculpa para atacar Cartago, né, na última fase da expansão, certo? Domínios das populações ibéricas, domínio do sul da Gália, o norte da Gália continua nas mãos dos gauleses e a definitiva supremacia romana no mar Mediterrâneo, tá? Dominando o norte da África e grande parte do mar Mediterrâneo. Então, praticamente todas as águas, né, que estão em contato com o mar Mediterrâneo, todas as terras em torno do mar Mediterrâneo, passam a ser possessões romanas. Todas as terras em torno do mar Mediterrâneo passam a ser possessões dos romanos, né, que vão então garantir a sua supremacia. Aqui nós temos, gente, o território romano após a expansão, né? Então a gente pode perceber que todo o norte da África, né, toda a Península Ibérica, França, eu acho que até esse mapa está errado, né? O norte da Inglaterra não, né? Mas aqui, ó, sociedades que a gente já estudou, né? Mesopotâmia, Egito, fenícios, hebreus, né? Então os gregos, olha aqui a Península Balcânica, todas essas sociedades vão estar tutelados pelo Império Romano, vão estar dominados, né? Subjugados pelo Império Romano.
E as consequências, isso é muito importante, é a fase final do nosso vídeo, eu preciso da atenção de vocês, prestem atenção. Consequências de expansão. Já falei, mudanças profundas, significativas na organização política, econômica e social da sociedade. Aquela sociedade pequenininha que era uma cidade e aquele império em torno do mar Mediterrâneo, ela demanda organizações completamente distintas. Tá? Então há uma transição de uma sociedade mais rudimentar, de uma sociedade mais precária, digamos assim, no modelo de trabalho, para uma sociedade muito mais organizada. Perfeito? Então, se lá na monarquia nós tínhamos uma sociedade essencialmente agropastoril, né, muito parecido com as sociedades do regadio, agora os romanos vão desenvolver o maior comércio na terra. Né? Então eles vão viver basicamente dos produtos que circulam de cada província romana. Cada província romana produz uma coisa diferente. Né? Agora, a circulação desses produtos no império, quem comanda são os romanos. E essa circulação comercial de produtos que são produzidos nas determinadas regiões vai ser o carro-chefe da economia romana a partir de agora. Tá? Com a expansão territorial, o número de latifúndios cresce assustadoramente. Assustadoramente cresce o número de latifúndios. Ou seja, vamos botar no mapa aqui de novo. Será que a quantidade de terras férteis vai aumentar ou vai diminuir, gente? Olhem só. Do que era os romanos lá, né? Do território que eles ganharam, o número de terras férteis cresce assustadoramente. Perfeito? Bom, se eles conquistaram todo esse território, imagina que todas as populações que anteriormente habitavam nessa região, agora são escravos. Então, além do aumento do número de propriedades, né, vai haver também um considerável aumento de número de escravos. Muitas terras férteis, muitos escravos para produzir nelas, eu vou ter muita riqueza. Então a mascada está rolando solta, todo mundo iPhone na bolsa, todo mundo tem dinheiro para comprar notebook novo, né? Todo mundo está com dinheiro aí depois desse período de expansão. Perfeito? Opa! Vamos terminar isso aí no finalzinho, viu, gente? Então, as mudanças, né? O número de latifúndios, o número de terras, né, sob domínio romano aumenta e o número de escravos também aumenta substancialmente. E aí, esse grande número de escravos vão começar a trabalhar nessas terras e gerar muita riqueza. Perfeito? Crescimento econômico das cidades. Então, se antes as pessoas viviam em aldeias, em tribos, em comunidades gentílicas, agora as cidades são grandes centros, né? A gente tem sempre o exemplo aí dos banhos públicos, do Coliseu, né? Daquelas obras gigantescas que os romanos produziam a partir desse momento, né? A partir, então, do final da expansão. O crescimento da manufatura e do comércio, obviamente, né? Eu já disse isso para vocês. Das manufaturas, né? Uma primeira indústria no mundo, né? O enriquecimento dos patrícios. Por quê? Por que a gente vai ver um enriquecimento dos patrícios? Porque essas terras conquistadas, elas vão ser distribuídas entre quem, gente? Será que as terras conquistadas vão ser distribuídas entre os plebeus pobres? Não. Quem recebe essas terras são os patrícios. E aqui, gente, o que vai acontecer? A volta da disputa entre patrícios e plebeus. Porque os patrícios, quando recebem a terra, vão ficar ricos, mais do que já eram. E os plebeus vão continuar com a terrinha de merda que tinham antes. E o que isso vai nos levar? Isso vai nos levar ao aumento da desigualdade social, o aumento da desigualdade social. Aumento de terras por parte dos patrícios, né? E as terras pequenininhas dos plebeus, aumento da desigualdade. Volta a ter tensão. Tá? Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, ó, bem simplesinha, deixa eu descartar isso aí. Deixa eu puxar um slide em branco para poder desenhar para vocês aqui. Vamos pensar o seguinte, ó, bem rapidinho. Opa. Vou pegar minha caneta, tá? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho aqui, ó, o Batatinha. Beleza? O Batatinha é um plebeu pobre chinelão. Vou botar aqui. É horrível desenhar, né? Minha letra no quadro já é feia, imagina aqui desenhando no PowerPoint. Então, só para dizer, opa, ele é Patrício. Vocês entenderam, né? É Patrício. Patrício. Beleza?
E eu tenho o Rafinha aqui, que é um plebeu pobre. Eu troquei tudo, foda-se. Então o Patrício e o Rafinha é um plebeu. Quando o plebeu volta das guerras, ele vai encontrar uma terra como era antes, uma terra pequena. Perfeito? Já o Patrício, quando ele volta das guerras, ele vai ter um território que é gigantesco, porque ele recebeu as terras conquistadas. Perfeito? Aí o que acontece? O plebeu, ele precisa de capital e de tempo para produzir trigo lá nas terras dele. Né? É caro para ele, né? Ele precisa de capital inicial, ele precisa concorrer com os caras. O Patrício também, ele vai chegar das guerras, mas ele tem capital. Ele pode esperar, ele tem dinheiro para esperar. E ele também vai produzir trigo. Né? Bom, esse trigo produzido por um valor menor vai concorrer no mercado por aquele trigo que é produzido por um valor maior. Aí o plebeu vai botar no mercado, né? Vai botar no mercado, vender. Será que o preço que o plebeu conseguiu no trigo dele é o mesmo que o Patrício? Opa! Será que o valor que o plebeu conseguiu no trigo dele é o mesmo valor que o Patrício conseguiu? Não. O Patrício vai conseguir um valor menor no trigo. E ele vai colocar no mercado com um valor maior do trigo. O que acontece? Esse plebeu não tem como se sustentar e não tem como concorrer com a grande propriedade do Patrício. Esse plebeu, né, fudido, que o Rafinha aqui, ele vai dizer, ó, não tem o que fazer. Eu vou vender a minha terra para o Patrício, e vou embora. Quando ele vende, essa terra deixa de ser dele e passa a ser do Patrício. E o Rafinha vai para onde agora? Vai ter que fugir. Fugir para onde? Para cidade. Aí a pergunta que não quer calar, meu povo. O Rafinha, plebeu pobre, que não conseguiu concorrer no mercado com o preço do Patrício, o que ele vai fazer na cidade? Vai ter trabalho para ele? Não vai ter trabalho para ele. Por quê? Porque Roma nesse momento está cheia de escravo. Não tem trabalho para ti. O trabalho é todo desempenhado pelos escravos. Não tem terra para produzir, para se alimentar. Também não tem. O que ele vai fazer na cidade? Vai começar a se tornar um problema social. Agora, o que nós temos que ter em consideração aqui? Não foi um plebeu que fugiu nessas condições. Não foi um plebeu que vendeu suas terras para o Patrício e fugiu para as cidades. Foram milhares. E esses milhares de plebeus pobres, empobrecidos nas cidades, vão se tornar o quê? Um problema. Um problema muito grande. Tá? Por quê? Porque é uma massa de plebeus empobrecidos que não tem trabalho e alguns patrícios, ou um conjunto de patrícios muito ricos. E essa distinção é muito grande. Tá? Bom, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Rafa. Descartar. Rafa. Então, vamos pensar no âmbito da cidade, né? Vamos pensar aqui no âmbito da cidade. Então, eu tenho a cidade romana, né? Eu tenho os plebeus pobres todos lá, ó. Tentando fazer um desenho no meu mouse é foda fazer desenho. Então, tá cheio de plebeu pobre lá, né? O que vai acontecer? Eles vão começar a encher o saco na cidade. Vão começar a roubar, vão começar a estuprar, vão começar a desenvolver outros métodos de sobrevivência. E os patrícios do outro lado vão ficar apavorados. O que eu faço com esses bagaceiros aqui que estão incomodando? E aí, gente, começa nas cidades romanas uma série de lutas. Gente, chegaram inclusive a guerras civis. A gente vai ver nos próximos vídeos as guerras civis que se deram entre patrícios e plebeus. Certo? Aqui nesse período que vão se desenvolver duas políticas, né? Que políticas são essas? Políticas de pão e circo. Rafa, eu achei que essa política de pão e circo, a clássica política de pão e circo dos romanos, é lá do período imperial. Sim, se consolida com o mecanismo de controle social, o pão e circo, no Império. Mas ele já começa a se desenhar e já começa a surgir no final da República, como uma forma de conter as massas. Então, para esses pobres não ficar incomodando, enchendo o saco das cidades, vai fazer o quê? Circo pra galera. Bota 2 índios se matar lá na arena, bota 2 índios se matar lá no Coliseu e deixa a galera se divertir com a morte, com sangue. Né? E pão, subsídio do trigo e distribuição de pão para a população não morrer de fome. Então, esta política sustentada pelo Estado romano, ela é uma política que ela serve para controlar as massas, né? E diminuir as tensões sociais entre patrícios e plebeus.
tá? Ela vai funcionar durante um período, mas depois ela não funciona mais, tá? Deixa eu ver aqui, então, outras consequências. Crescimento da manufatura, enriquecimento dos patrícios, né? Isso aqui, eu acabei de explicar para vocês isso aqui, ó. Êxodo rural e empobrecimento dos pequenos e médios proprietários. Sem conseguir concorrer com os patrícios, né, esses plebeus vão ter que vender e fugir para as cidades. E aí vira o caos, tá? Isso aqui é uma questão também bem interessante, né? Alguns plebeus que tinham uma graninha guardada, alguns plebeus que tinham uma mascada guardada, vão investir em companhia de comércio, né, ou companhia bancária, ou um sistema bancário, e eles vão começar a enriquecer. Esses plebeus enriquecidos por causa da expansão, né, ou porque se aproveitaram, foram na onda do crescimento da expansão, eles vão se chamar, então, uma nova classe social, dos homens novos ou cavaleiros. Né? Eles não têm o prestígio que os patrícios têm, mas eles não estão envolvidos na pobreza que os plebeus estão. Né? É uma classe intermediária que surge no final da expansão territorial, da expansão militar, né? E um setor que vai se colocar ali entre os patrícios e os plebeus. Tá? Basicamente, plebeus enriquecidos. Perfeito? E eu acho que é isso aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa, eu estou meio nervoso, é meu primeiro vídeo, tá? Mas eu aí na sequência prometo que eu vou melhorar, inclusive minha forma de desenhar aqui no PowerPoint. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. Lembrem-se do meu e-mail, né? Aprimora Rafinha. Todas as sugestões são bem-vindas, principalmente nesse momento de quarentena. Né? Então eu estou aqui em casa, eu basicamente montei um estúdio aqui, né? E eu estou aqui para auxiliá-los. Então todas as informações, todas as questões podem me mandar lá no e-mail, né? Eu acho que o Gustavo já deve ter disponibilizado aí meu WhatsApp para fazer questões. E aí nessa semana vamos seguir mais vídeos e com aulas presenciais via webconferência para a gente poder fazer então essa correção de questões, tá? Beijo no coração, obrigado, valeu, grande abraço. Agora eu preciso desconectar.